E se eu te dissesse que o futuro da computação não está nos chips de silício, mas sim no DNA, nas células vivas e nos biochips? Parece tecnologia do futuro, mas já está acontecendo. O primeiro computador biológico comercial já foi lançado. Estamos entrando em uma nova era, onde organismos vivos podem processar informações, aprender e tomar decisões como verdadeiros supercomputadores. No vídeo de hoje, você vai entender como essa tecnologia funciona, quais são suas aplicações e o que esperar para os próximos anos. Se você gosta de novas tecnologias e quer saber como essa pode mudar tudo, fica com a gente até o final. Aqui, você vai ver o que é computação biológica e como realmente funciona. A computação biológica desafia quase tudo o que conhecemos sobre o processamento de informações. Enquanto os computadores tradicionais dependem de circuitos de silício, transistores e eletricidade, essa abordagem inovadora utiliza biomoléculas, organismos vivos e reações químicas para armazenar e processar dados. Em vez de zeros e uns fluindo por chips eletrônicos, as informações são manipuladas dentro das estruturas vivas, aproveitando as complexidades da biologia para resolver problemas de maneira completamente diferente. Essa fusão entre biologia e tecnologia pode abrir caminho para biocomputadores altamente eficientes e sustentáveis. Um dos principais conceitos dessa tecnologia é a utilização do DNA como código de programação. Assim como um software convencional é escrito em linhas de código, o DNA contém instruções genéticas que podem ser lidas, modificadas e usadas para executar tarefas específicas. Essa ideia foi demonstrada em 1994 pelo cientista Leonard Adleman, que conseguiu resolver um problema matemático complexo utilizando sequências de DNA, inaugurando oficialmente o campo da computação baseada em DNA. Esse avanço mostrou que a capacidade de armazenamento e processamento do DNA pode ser explorada para cálculos complexos em paralelo, abrindo caminho para uma nova forma de computação com potencial de revolucionar setores como segurança da informação e armazenamento de dados. Além do DNA como suporte para armazenar informações, a computação biológica também explora reações químicas como processadores, substituindo a lógica baseada em sinais elétricos digitais por interações bioquímicas programadas. Em um computador tradicional, transistores ligam e desligam, permitindo que a informação flua pelo sistema. Na computação neuromórfica e nos biochips, essas funções são desempenhadas por reações moleculares que ativam ou inibem processos dentro de uma célula. Isso significa que no futuro, poderemos ter sistemas computacionais que operam sem depender de chips de silício, mas sim de redes de interações químicas e neurônios vivos, promovendo avanços significativos na computação de alto desempenho e na eficiência energética. Outro conceito na tecnologia é a ideia de células funcionando como pequenos computadores. Veja o diagrama com o comparativo de como funciona a computação tradicional e a biológica. Mudam os atores, mas a ideia de entrada, processamento e saída é a mesma. Em suma, as células são programadas para detectar informações no ambiente, tomar decisões e até mesmo se comunicar entre si, gerando respostas associadas a comandos ou instruções computacionais. Pesquisadores do MIT desenvolveram células sintéticas que conseguem reconhecer padrões genéticos associados a doenças e emitir sinais visíveis, como se fossem um circuito lógico biológico. Essa capacidade abre um novo mundo de possibilidades para a medicina de precisão, permitindo a criação de biochips e interfaces cérebro-computador que monitoram a saúde em tempo real e respondem automaticamente a ameaças biológicas.
Esse tipo de tecnologia poderá ser usada para desenvolver inteligência artificial híbrida, combinando a capacidade de aprendizado dos sistemas vivos com o processamento dos computadores tradicionais. E isso não é apenas teoria. Inúmeros experimentos já demonstraram o potencial da computação biológica. Um dos mais impressionantes vem da startup Cortical Labs, que desenvolveu um sistema chamado DishBrain, combinando neurônios vivos cultivados em laboratório com interfaces eletrônicas. Esse sistema conseguiu aprender sozinho a jogar Pong, mostrando que redes neurais biológicas podem processar informações de maneira adaptativa, exatamente como um cérebro humano. Esse é um marco no desenvolvimento de biocomputadores, sugerindo que no futuro poderemos integrar neurônios biológicos a sistemas computacionais para criar máquinas com aprendizado mais eficiente e natural. Mas isso é só o começo. Continue com a gente para entender como essa tecnologia está avançando e conhecer o primeiro computador biológico lançado comercialmente pela mesma empresa, a Cortical Labs. As aplicações da computação biológica já estão sendo exploradas comercialmente e começam a ganhar espaço em áreas como medicina, armazenamento de dados, cibersegurança e inteligência artificial híbrida. Mesmo que ainda esteja em fase inicial, essa tecnologia tem potencial para revolucionar diversos setores, trazendo soluções que seriam impossíveis com a computação tradicional. Na saúde, essa abordagem pode levar a diagnósticos mais precisos e tratamentos altamente personalizados. Um dos exemplos são os biosensores de DNA, capazes de detectar doenças como câncer antes mesmo que os primeiros sintomas apareçam. Além disso, circuitos biológicos programáveis estão sendo desenvolvidos para modificar a atividade de genes específicos, permitindo que doenças genéticas sejam tratadas de forma direcionada, ativando ou desativando partes do código genético conforme o necessário. Esse nível de precisão pode mudar completamente a forma como lidamos com a medicina de precisão e as terapias personalizadas, tornando os tratamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Outro campo promissor é o armazenamento de dados em DNA, que pode resolver um dos maiores desafios da era digital: o crescimento exponencial da informação. Com a quantidade de dados aumentando constantemente, a computação baseada em DNA oferece uma alternativa revolucionária, utilizando moléculas biológicas para armazenar informação. Para se ter uma ideia, um único grama de DNA pode conter mais de 200 petabytes de dados, tornando possível armazenar todo o conteúdo da internet em um espaço extremamente menor que as tecnologias atuais. Empresas como Microsoft e Catalog DNA já estão testando esse método para criar bancos de dados de altíssima densidade e longevidade, superando as limitações dos servidores tradicionais. Além da eficiência no armazenamento, essa tecnologia pode permitir que informações sejam preservadas por milhares de anos sem degradação, um feito impossível para os dispositivos atuais. A cibersegurança biológica também pode ser transformada pela computação biológica. Pesquisadores já conseguiram codificar mensagens secretas no DNA, um conceito chamado de criptografia biológica. Como as sequências genéticas podem ser personalizadas de forma única, esses códigos se tornam praticamente impossíveis de serem decifrados sem a chave correta, oferecendo um nível de segurança sem precedentes. Essa inovação pode ser aplicada em setores onde a proteção de dados é crítica, como defesa, finanças e segurança governamental, garantindo que informações confidenciais fiquem protegidas contra ataques cibernéticos convencionais. Além dessas aplicações, a computação neuromórfica pode desempenhar um papel fundamental na evolução da inteligência artificial híbrida. Atualmente,
Algoritmos de IA são inspirados no funcionamento do cérebro humano, mas e se, no futuro, pudéssemos utilizar redes neurais biológicas para alimentar esses sistemas? A combinação entre inteligência artificial tradicional e neurônios vivos pode criar um novo tipo de aprendizado, onde as máquinas não apenas simulam a mente humana, mas passam a operar de maneira mais semelhante a ela. Esse tipo de IA poderia processar informações de forma mais eficiente, com menor consumo de energia e maior capacidade de adaptação a novos desafios, algo que as redes neurais artificiais ainda lutam para alcançar. Com tantos avanços acontecendo ao mesmo tempo, a computação biológica já está impactando diversos setores, e nos próximos anos, podemos esperar que sua influência se torne ainda maior. Mas como essa tecnologia vai evoluir nas próximas décadas? Como os biochips podem revolucionar a computação? Os próximos passos envolvem aprimorar essas aplicações e torná-las viáveis em escala comercial. Os desafios ainda são grandes, mas o potencial dessa revolução está cada vez mais próximo de se concretizar. Siga com a gente para ver o que já tem disponível comercialmente. A computação biológica, há anos, deixou de ser uma teoria apenas de laboratório. Nos últimos anos, algumas empresas começaram a transformar essa tecnologia em soluções comerciais reais. Startups e gigantes da tecnologia estão investindo bilhões para viabilizar computadores biológicos, biochips e armazenamento de dados em DNA. Embora ainda seja uma tecnologia emergente, os primeiros biocomputadores e sistemas baseados em biomoléculas já começaram a chegar ao mercado, com outras inovações em fase final de desenvolvimento. O primeiro computador biológico comercial do mundo é o CL1, desenvolvido e lançado pela Cortical Labs no evento Mobile World Congress, em 2025. Esse sistema combina neurônios vivos cultivados em laboratório com interfaces eletrônicas, criando um ambiente onde as células aprendem e processam informações de forma adaptativa. O seu predecessor, o Dish Brain, já era capaz de jogar Pong e melhorar seu desempenho sozinho, demonstrando o poder da solução da Cortical Labs. O CL1 utiliza neurônios criados a partir de células-tronco, que colaboram para formar uma rede de inteligência artificial biológica. Combinando biologia e uma interface de silício, o sistema utiliza sinais elétricos para ensinar aos neurônios os padrões corretos. Veja o vídeo a seguir da apresentação do CL1 no evento mundial de tecnologia, ocorrido na Espanha. Outra inovação que saiu dos laboratórios e entrou na fase de testes comerciais é o armazenamento de dados em DNA sintético. A empresa Catalog DNA desenvolveu um sistema que usa moléculas de DNA para armazenar informações digitais, oferecendo uma abordagem revolucionária para lidar com a crescente demanda por armazenamento de dados em larga escala. A Microsoft também está investindo nessa tecnologia por meio do projeto de armazenamento em DNA, que busca criar servidores baseados em biomoléculas. Essa inovação promete substituir data centers inteiros por sistemas microscópicos capazes de armazenar exabytes de informações em um simples frasco de DNA. Embora os custos ainda sejam elevados, a promessa de altíssima densidade de armazenamento e durabilidade praticamente infinita torna essa abordagem extremamente promissora para o futuro da computação. Além dos computadores biológicos e do armazenamento em DNA, outra tecnologia que já está sendo comercializada são os biochips,
aplicados principalmente em medicina e sequenciamento genético. Empresas como Roswell Biotechnologies e Illumina desenvolveram chips moleculares que processam informações biológicas em tempo real, sendo utilizados em diagnósticos ultra-rápidos, identificação genética e análise de biomarcadores. Esses dispositivos impulsionam a medicina de precisão, permitindo a detecção precoce de doenças e tratamentos altamente personalizados. No futuro, os biochips poderão ser integrados a dispositivos portáteis e wearables, tornando possível o monitoramento contínuo da saúde e até mesmo a detecção de enfermidades antes do surgimento dos sintomas. Nos próximos anos, podemos esperar ainda mais soluções comerciais disponíveis, impulsionando um novo paradigma, onde máquinas e sistemas vivos trabalham em conjunto para criar uma computação mais eficiente, sustentável e integrada à biologia. A IBM e a Intel estão avançando no desenvolvimento de chips neuromórficos, projetados para simular o funcionamento das redes neurais biológicas do cérebro humano. Embora ainda não sejam completamente biológicos, esses chips representam um passo intermediário entre a computação tradicional e a computação biológica, permitindo sistemas mais eficientes e com menor consumo energético. A Intel já lançou o Loihi 2, um chip que aprende de forma autônoma e executa tarefas complexas com muito menos energia do que os processadores convencionais. No futuro, esses chips poderão evoluir para sistemas híbridos, combinando neurônios artificiais com neurônios biológicos reais, criando uma nova era de inteligência artificial híbrida, inspirada diretamente na biologia. Essa convergência entre biologia, inteligência artificial e computação neuromórfica pode transformar completamente a interação humana com a tecnologia. Com essa tendência, as próximas décadas devem trazer inovações ainda maiores. Empresas e laboratórios ao redor do mundo estão trabalhando para tornar os computadores biológicos mais eficientes, acessíveis e integrados à computação tradicional e neuromórfica. Hoje, computadores tradicionais são sistemas rígidos. Você compra um chip e ele sempre funciona da mesma forma. Mas imagine um biocomputador reconfigurável, capaz de se adaptar sozinho e evoluir conforme a necessidade. Pesquisadores estão desenvolvendo redes neurais biológicas que podem ser reprogramadas dinamicamente, tornando o processamento mais eficiente e dinâmico. Isso pode levar à criação de máquinas que aprendem e otimizam seu próprio desempenho, sem intervenção humana, funcionando de forma mais parecida com o cérebro humano. A fusão entre redes neurais biológicas e inteligência artificial híbrida já começou, e os próximos anos devem acelerar essa integração. Hoje, redes neurais artificiais tentam simular o cérebro, mas e se pudéssemos usar neurônios vivos para processar informações? Esse tipo de arquitetura poderia tornar a inteligência artificial muito mais rápida e eficiente, além de ser energeticamente sustentável. Com neurônios biológicos no processamento, os biocomputadores do futuro poderão aprender de forma autônoma, com consumo mínimo de energia, aproximando-se ainda mais da forma como o cérebro humano processa informações. A computação biológica também pode revolucionar a medicina. Cientistas do MIT Media Lab já estão testando nanorobôs biológicos, pequenos dispositivos que podem circular pelo corpo humano, diagnosticando e até mesmo combatendo doenças no nível celular. Essa abordagem pode permitir tratamentos mais eficientes para doenças como câncer, eliminando células defeituosas, sem comprometer tecidos saudáveis. Além disso, esses sistemas poderão atuar como plataformas médicas autônomas, liberando medicamentos exatamente onde forem necessários e monitorando constantemente a saúde do paciente. E o futuro pode ir além. Pesquisadores do Wyss Institute de Harvard já conseguiram programar células para realizar tarefas lógicas,
um marco que pode ser o primeiro passo para a criação de organismos computacionais. Isso significa que, no futuro, talvez não precisemos mais de hardware tradicional para processar informações. Em vez disso, redes de organismos vivos poderiam se comportar como nós de um supercomputador biológico, operando de maneira descentralizada e sustentável. Estamos caminhando para um futuro onde o código genético pode se tornar uma nova forma de linguagem computacional. Os computadores biológicos estão saindo dos laboratórios e começando a ganhar aplicações reais. Se a integração entre inteligência artificial, nanotecnologia e biotecnologia continuar evoluindo, talvez a tecnologia do futuro seja, literalmente, viva. A computação biológica pode realmente redefinir a tecnologia como conhecemos. Mas o que você acha? Essa tecnologia tem potencial para substituir os computadores convencionais? Comenta aqui embaixo e vamos discutir. Estamos chegando ao final do vídeo e te agradeço por ter ficado até aqui comigo. Aproveita e já deixa o like e se inscreve no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho que está apenas começando. Somente assim, com a sua ajuda, podemos crescer. Queremos estabelecer um canal focado em novas tecnologias tanto para o público leigo quanto para um pouco mais técnico. E não esquece de ativar o sininho para não perder as próximas novidades da tecnologia. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!